E aí, tudo bem? Aqui é a Jen trazendo mais um vídeo para o canal. A gente está começando mais um da nossa série Mapa Astral e Reflexão, onde a gente conversa sobre o mapa do dia, mais especificamente sobre a Lua e sobre a energia que envolve a Lua neste momento. Então, antes da gente ir para o nosso vídeo, equilibra sua balança comigo, deixa o seu like aí que fortalece muito o meu trabalho, mostra que você está gostando do que eu estou fazendo. E logicamente que o tio YouTube vai entender também que, olha, a Jen faz um conteúdo legal, vamos dar uma promovida no conteúdo da Jen, quem sabe mais pessoas chegam nesse conteúdo? Então faça a sua parte, deixa o like. E se você não é inscrito aqui do canal, já se inscreve. Deixa o seu comentário se você achar que deve e vamos nessa. Aqui eu tenho o mapa de hoje, tá? Ó. Eu tô aqui no meu site, tá? Para quem quiser depois vir dar uma lida aqui no que tem aqui, tá bom? Pode ler, fica à vontade, tá certo? Aqui eu vou falar da minha cabeça, da minha mente, beleza? Vamos conversar. Então, o que está acontecendo hoje? Nós temos uma lua em Sagitário. O que me lembra que eu não fiz vídeo ontem, né? Vocês viram que eu postei apenas um shorts falando muito rapidamente sobre a energia da lua. Por quê? Porque eu tive problemas e não deu para fazer, né? Fazer o quê? Estamos numa experiência humana e às vezes os problemas acontecem. Vida que segue. Com a lua em Sagitário, é importante a gente focar no significado maior das coisas. A gente focar em ter mais liberdade, em expressar o que a gente sente de forma livre, sem barreiras. Sagitário é uma energia que ela é diferente de Áries e é diferente de Leão, mesmo compartilhando as características do mesmo elemento. Quais são essas características? Espontaneidade, inspiração, automotivação, decisão, fé em si mesmo, necessidade de liberdade, autenticidade. Então são várias coisas são vários atributos que essas energias compartilham. Mas costuma-se dizer o quê? Que a energia de Áries, ela é uma energia de começo, né? Então, o que acontece? Estou começando. Começando o quê? A saber quem eu sou. Estou começando. Ok. Quando falamos de Leão, é aquela energia que eu já sei quem eu sou. E é isso, eu sei que eu sou assim, ponto. Agora, quando a gente chega em Sagitário, aí eu sei quem eu sou. E eu quero ser mais. Eu quero mais. A energia de Sagitário é a energia da busca. A busca por um horizonte que pode estar distante ou não, mas é a energia da busca, da jornada. Nesse ponto, o que importa não é o resultado da jornada, mas é o caminho. É como eu chego lá. Não é aonde eu vou chegar, mas é como eu chego lá. É ver as coisas que estão pelo caminho. Acredito eu que este signo de Sagitário, ele é um signo da filosofia, da ideologia, da religião, da cultura, da expansão em si, a expansão dos próprios horizontes. Como que eu vou expandir os horizontes, os meus horizontes pessoais? Como que eu vou expandir eles se eu nem olho para o que está acontecendo ao meu redor? Sagitário é a energia do desejo. O que você está aspirando nesse momento? O que você está aspirando? Muita gente aqui está sem foco, está perdido, sem caminho. Esse é o momento para você olhar para você mesmo, fazer seus questionamentos internos e enxergar lá no horizonte a luz que te guia. Porque todos nós temos uma luz que nos guia. Quando a gente dá muito ouvido para a opinião das outras pessoas que estão ao nosso redor, quando a gente dá muita atenção para as informações que estão na nossa mente, que a nossa mente recebe um monte de informação todo santo dia, principalmente com a internet. Quando a gente foca muito nisso, a gente vai ficar perdido, porque são muitas opções. Veja, nós temos um Júpiter se conectando com a Lua, e esse Júpiter está no signo de Gêmeos, então ele expande toda essa captação de informação. As informações não param de chegar para a gente, são muitas, de todos os lados. Sagitário, ele é um signo intuitivo, é um signo de experiência, sabe?
Não adianta eu buscar um monte de informação aqui com Gêmeos, não adianta eu querer aprender um monte de coisa, eu querer estudar um monte de coisa, eu querer falar sobre um monte de coisa, se eu não sei sobre o que eu estou falando, se eu não tenho a experiência disso. Então, o importante é focar em viver com mais liberdade, em se arriscar um pouco mais muitas vezes. Inclusive, é curioso, né? Mas eu vou fazer um comentário aqui, porque, enfim, né? Me veio na cabeça agora. Hoje de manhã, eu desci aqui no pátio do prédio onde eu moro e eu vi a pracinha. Tem uma pracinha, tem roda, tem balanço. Ali as crianças ficam. Eu me lembrei de que quando eu era criança, na frente da casa da minha bisavó tinha uma pracinha. E nessa pracinha tinha uma roda. E a minha bisavó era uma expert em fazer aquela roda girar. Era muito gostoso. Dava um frio na barriga. E eu fiquei pensando, poxa vida, por que quando a gente cresce, as coisas legais ficam para trás? Por que a gente não tem a liberdade para fazer esse tipo de coisa? Para sentar numa roda e girar, sem se preocupar com nada. Para mim, o signo de Sagitário tem muito a ver com isso, com buscar essa diversão, com buscar estar um pouco mais alinhado com aquilo que é seu mesmo. Se arriscar um pouco mais a viver novas experiências. Porque muitas vezes a gente vai ficar pensando, né? Olha aqui, o Júpiter em Gêmeos está falando o quê? Que a gente está muito ativo na mente. E a mente, ela é ótima, mas ela ilude. Então a gente tem que saber equilibrar aquilo que a gente aprende através da mente com aquilo que a gente vive de verdade, com as experiências. Porque como que eu vou transformar o saber intelectual em sabedoria? É vivendo. Você não vai se tornar uma pessoa sábia sem viver. Fica difícil você se tornar uma pessoa sábia se você não tiver as experiências que a vida pode te proporcionar. Se eu focar só em aprender, é legal? É, mas não vai resolver. Não vai resolver. Por exemplo, se você quiser estudar astrologia, você vai ver que tem uma infinidade de conteúdos aí que dá para você começar de forma autodidata. Só que não existe evolução, expansão desse conhecimento se você não praticar. Se você não fizer a experiência, não estiver ali fazendo o negócio que você está estudando, não tem como. Então é sobre isso. Aprenda coisas, mas pratique, tenha as experiências. Saiba equilibrar toda a intelectualidade, a racionalidade, com o desejo de viver. Porque tem que ter as duas coisas. Eu tenho que pensar, sim, eu não vou sair por aí fazendo coisas que não são adequadas. Para o meu julgamento, pelo menos, eu não vou sair por aí prejudicando os outros. Só que eu tenho que viver as minhas experiências, eu tenho que seguir mais aquele impulso. E o que está acontecendo aqui? Ó? Nós temos um Júpiter de casa 2, ó, Lua na casa 8. Então, nesse momento eu preciso encontrar aquilo que é positivo que os outros podem me oferecer. Porque, veja bem, aqui no YouTube, por exemplo, se você olhar na timeline aí do YouTube, você vai ver uma infinidade de vídeos. Se você pesquisar, você vai ver uma infinidade de vídeos, vários assuntos, vários tipos de conteúdo. Cabe a você selecionar aquele que é mais positivo para a tua vida. O que é o comum aí? Se você pegar no YouTube aí, vai dar muita visualização para os vídeos que falam das tretas, de fofoca, da vida dos outros, tá? Só que será que esse é o melhor tipo de conteúdo para você consumir? Será que isso realmente vai trazer algum benefício para você? Porque quando você olha para a vida dos outros, você não olha para a sua, tá certo? Então procure aqueles conteúdos, a dica que eu daria, procure aqueles conteúdos que realmente podem trazer alguma expansão para você, alguma sabedoria, algum conhecimento maior. Possam aí te auxiliar no processo do seu autoconhecimento, porque aqui o importante é saber quem a gente é. Porque, como eu já falei, sabendo quem nós somos, nós ganhamos mais
mais poder sobre o nosso próprio caminho, muitas vezes, mais poder sobre as nossas escolhas, porque estaremos mais conscientes. Então, cabe a você escolher os caminhos que você vai seguir. Nós temos também esta Lua fazendo o quê? Fazendo quincúncio aqui com Marte em Câncer. O Marte em Câncer, retrógrado ainda, falando da necessidade de olhar para como a gente está agindo. Então, nesse sentido, como é que eu estou agindo? Como que eu estou agindo? Será que eu estou tendo a coragem que eu preciso para seguir as minhas aspirações por algo maior do que isso que eu tenho hoje? É uma reflexão. Muitas vezes eu estou me sentindo insegura, muitas vezes eu fico ali onde é confortável, onde eu sei o que é, eu conheço, eu tenho medo de ir além. E o principal para entender aqui é que cada um de nós temos uma centelha divina do Criador. Então, por que ter medo? Por que nos preocuparmos se vamos agradar o outro? Por que ter medo de errar? Se eu errar, o que acontece? Qual é a pior coisa que acontece? Não é eu ter que acertar depois? O erro não é uma forma de adquirir experiência? Eu mesma aqui, fazendo as minhas coisas, eu já errei bastante. Eu ainda erro às vezes. Por quê? Porque acontece, faz parte do aprendizado. Então, olha para como você está agindo e vê se você não está se acuando muito, se impedindo de viver uma aventura. Quem sabe não é isso que você está precisando na sua vida, uma aventura, algo novo, algo que te leve para além disso que você já tem. Algo que te entusiasme, porque quando a gente está na mente, a gente não está entusiasmado, a mente não tem sentimento, a mente não se entusiasma. O entusiasmo, a espontaneidade, a liberdade de viver está aqui. E essa Lua também está fazendo uma quadratura aqui com Mercúrio no signo de Peixes, falando da mente, da comunicação, da interação. Outro signo de água, um signo de água, por padrão ele já pode trazer inúmeras inseguranças, porque é o território emocional, é o território que não tem forma, e quando a gente carece da forma, infelizmente, a gente pode ter aí uma carência de segurança, porque a gente não sabe aonde a gente está pisando, com o que a gente está lidando. E essa mente, ela é intuitiva, então não é uma mente prática, não é uma mente racional, é uma mente que está sob a influência dos fluxos emocionais. E o que acontece? Aí eu tenho que dar importância para como eu me sinto. Se eu ficar procurando entender as coisas com a minha mente racional, muitas vezes eu não vou entender. Às vezes é a sensação que vai me falar. E o que eu tenho que sentir? Entusiasmo, alegria. Tenho que ver as coisas de um jeito mais positivo. É fácil? Muitas vezes não é, porque muitas vezes o que acontece? O nosso ambiente, ele vai estar num caos. Muitas vezes a gente vai estar passando por momentos complicados. Só que é aí que existe a necessidade de desenvolver o quê? A fé. A fé, a razão, o sentimento. Tudo tem que andar de mãos dadas, porque tudo é parte de nós. Então, quando a gente foca numa coisa só, é ruim. Nós temos aqui esta Lua fazendo um trígono com Vênus. Olha aqui, ó, Vênus em Áries, justamente falando sobre o prazer, sobre trazer mais alegria para a vida. Tá certo? Trazer mais alegria, viver com mais autonomia, olhar mais para aquilo que você sente dentro de você. Porque, ó, casa 12 aqui, tá? Casa 12 fala do eu interior, fala dos momentos de solidão, fala de espiritualidade, forças ocultas. Nós temos uma força oculta que nos ajuda a seguir rumo ao que nós aspiramos, a quem sabe ir mais além. E que força é essa? É justamente a força de sentir o entusiasmo, de agir mais de forma espontânea, de trazer autonomia, de fazer aquilo que a gente gosta, de viver com prazer.
E aqui eu vou deixar uma frase, tá? Que enquanto eu estava escrevendo isso para o site ontem, eu acabei pensando nela. A gente fala muito do prazer no seguinte sentido: eu tenho que fazer aquilo que eu gosto, aquilo que me dá prazer. Então a gente entende que é só isso que é legal de fazer. Só que tem outra questão aqui, outra forma de olhar para isso, e que às vezes pode ser a grande solução, que é encontrar prazer naquilo que é necessário ser feito.